Opa, fala galera do Centro do Jogo, Oswaldo Henrique aqui. Nesse vídeo a gente vai falar do Atlético Paranaense do treinador português Antônio Oliveira. O Atlético é um time que começou muito bem o Brasileirão e conquistou algumas vitórias importantes nesse campeonato que deram aí ao Furacão a liderança da competição. O time vem contando ali com algumas variações de sistemas táticos nas suas partidas e o treinador português tem variado bastante ali entre o 4-2-3-1, sistema padrão no início, mas agora nas últimas partidas ele também vem adotando um 3-4-3, mantendo ali os mesmos princípios de funcionamento, claro. E alguns detalhes a mais desse modelo a gente vai ver nesse vídeo. Se você gosta de vídeos sobre futebol e se interessa em mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo aí pro conteúdo do vídeo. Bom, como a gente disse, a gente vai exemplificar aqui o jogo do Furacão em dois sistemas, o 4-2-3-1 e o 3-4-3, mas além da variação tática, a gente também tem muitas mudanças de peças, por isso que aqui na tela a gente está mostrando esses dois desenhos táticos, né, e entre eles muitas diferenças nas escalações, porque em algumas posições é bem difícil a gente cravar quem é o titular por conta dessa rotatividade que o elenco tem. Bom, e quando o Atlético joga nesse 4-2-3-1, né, quando o adversário faz uma marcação ali no bloco muito alto, né, aí o Atlético coloca o Santos no jogo, né, e aí os dois zagueiros podem abrir um pouco mais, no caso que a gente está mostrando aqui o Pedro Henrique pelo lado direito e o Thiago Heleno pelo lado esquerdo. Os dois laterais servem como apoio bem abertos aqui, né, fazendo uma segunda linha de 4 jogadores junto com os dois volantes que vão também aproximar para gerar esse apoio nessa saída de bola, né, fazer uma saída de bola com muita gente, aqui com 7 jogadores, e deixando os 4 jogadores mais avançados, né, mantendo basicamente essa estrutura aqui do 4-2-3-1. Obviamente, né, a gente faz ali um 3-4-3-1, né, com a entrada do Santos nessa saída de bola, então faz uma saída com 3 jogadores junto com os 2 zagueiros, e aí essa segunda linha dando uma aproximação, uma sustentação um pouco maior nessa saída de bola. E aí, o Atlético, quando faz essa saída, né, pode sair com os 2 volantes, por exemplo, nesse caso, né, recebendo do goleiro, há uma forte tendência deles saírem de costas, e aí não seria muito legal receber a bola de costas nessa situação, né, de frente para o gol na entrada. Mas essa jogada também pode sair pelos zagueiros, né, aí escolhendo um dos lados. E aí a gente tem, por exemplo, essa formação de uma triangulação, né, zagueiro, volante, no caso aqui pelo lado direito o Richard, e o lateral, que aqui que a gente está mostrando o exemplo, é o Kelvin, mas como a gente falou no quesito da escalação, também pode ser o Marcinho. O Atlético tem muito essa variabilidade de jogadores que começam jogando. E aí, obviamente, a gente pode ter uma combinação dentro dessa saída, né? Zagueiro, lateral, volante, zagueiro, volante, lateral, enfim. O importante é a quebra dessa primeira linha de marcação do adversário, né? Quando esse bloco é muito alto. E, obviamente, quando o adversário faz essa marcação mais alta e o Atlético quebra, né? A gente vai ter muito campo para atacar nas costas. E aí, nesse momento que o Atlético quebra essa primeira linha de marcação, né, quando o time adversário está fazendo uma marcação no bloco mais alto, o Atlético, óbvio, vai tentar atacar os espaços nas costas da defesa, e aí, a partir daqui, acelera muito o jogo. Já quando o time adversário faz uma marcação ali no bloco médio, vamos dizer assim, aí a gente tem uma construção um pouco diferente, né? O Santos não entra tanto assim no jogo quando essa construção, essa fase inicial de ataque é um pouco mais avançada, né, com a primeira linha de marcação do adversário um pouco mais recuada. E aí, nesse caso, a gente pode ter o Richard entrando entre os 2 zagueiros, né? A gente abre de novo os 2 zagueiros, o Pedro Henrique pelo lado direito e o Thiago Heleno pelo lado esquerdo. E aí o Richard vem jogar por dentro, né, entre os dois. A gente tem os 2 laterais sendo liberados, são 2 jogadores que jogam com muita amplitude, né? Aí não importa, o lateral que joga pelo lado direito pode ser o Marcinho ou o Kelvin, joga também muito em amplitude. Do lado esquerdo a mesma coisa, o Abner principalmente é um jogador que joga bastante aberto nessas fases mais iniciais de ataque. Também pode ser aqui o Nicolas, né, jogando pelo lado esquerdo. E aí a gente tem uma segunda linha, né, claro que a gente já citou o exemplo dos laterais abrindo, e os 2 jogadores por dentro, normalmente o Christian, que vem pelo lado esquerdo, e é o Jadson também, que pode descer um pouco mais, que pelo lado direito, preenchendo esse espaço que o Richard deixa quando vai baixar a linha entre os zagueiros. E aí, na linha mais avançada, a gente tem o Nicão entrando um pouco mais ali para a região do meio espaço, né, se juntando ao Kaiser. E ao lado oposto, a gente também tem um jogador de ponta do lado esquerdo, fechando também ali para a região do meio espaço. No exemplo aqui, o Carlos Eduardo, também pode ser o Vitinho, tá? E aí, mais uma vez, essa jogada pode sair pelo meio, tá? Com os 2 jogadores ali de miolo, vamos dizer assim, mas também pode sair pelo lado, né? A gente pode ver os jogadores dessa primeira linha de construção do Atlético utilizando uma bola longa, por exemplo. E aí é muito comum a gente também ver a construção de jogadas do Atlético pelo lado. E é muito comum também, claro,
ver o time criando chances de gol através de cruzamentos para a área, né? Com os laterais chegando na linha de fundo. Então, no exemplo que a gente está citando aqui, por exemplo, com o Kelvin recebendo aqui pelo lado direito, a gente pode ter, né, uma triangulação do Nicão, o Jadson e o Kelvin, né, os 3 jogadores mais posicionados aqui do lado direito. E aí, dentro dessa triangulação, a gente pode ver uma combinação, né? A gente pode ver o Nicão às vezes baixando, com o Jadson entrando numa paralela, enfim. Mas o objetivo é, independente da combinação, né, através de uma tabela, é fazer com que o lateral consiga chegar nessa linha de fundo. E isso pode acontecer tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. A gente pode ver também que o Abner é um jogador que apoia muito bem, apoia um jogador muito forte no apoio. E nessas situações, né, de que o lateral do Atlético chega na linha de fundo, a gente pode ver muita gente entrando na área, né? O Atlético costuma pelo menos entrar com 3 jogadores dentro da área. Então a gente pode ver o ponta do lado que a jogada foi construída, né, entrando um pouco mais ali nessa primeira trave, na região aqui do meu espaço. A gente vai ver o centroavante, no exemplo que a gente está citando o Kaiser, mas também pode ser o Babi. A gente tem o ponta oposto também fechando. E aí a gente pode até ver, nesse exemplo aqui, né, que a gente está citando o Jadson, pisando dentro da área. É bem comum, né, ele vem chegando ali de trás. E nesse momento a gente também vê, por exemplo, o Richard, né, que na fase de construção entra entre os zagueiros. À medida que a jogada vai avançando, ele pode subir também para as regiões mais ofensivas, junto com o Christian também, que é um jogador que chega bastante à frente. E aí a gente tem, obviamente, os 2 zagueiros subindo. E, claro, o lateral oposto, tá? Até tem um movimento curioso também, né, principalmente do Abner pelo lado esquerdo, que a gente pode ver esse papel se invertendo, né? A gente pode ver o ponta que está jogando pelo lado esquerdo ficar um pouco mais aberto, uma espécie de sobra aqui, né? Caso esse cruzamento sair, a bola passa por todo mundo, né? Tem um jogador lá do lado esquerdo para dar continuidade na jogada, né? A bola receber essa bola sobrada. E aí, nesse caso, a gente pode ver o Abner entrando dentro da área também, né? Quando a jogada acontece pelo lado direito, né? Mais uma vez a gente enfatizando, o Abner é um jogador que chega bastante aí dentro do último terço do time adversário, inclusive quando a jogada acontece pelo lado direito. Mas também, voltando um pouco mais aqui, a gente citou o exemplo do Atlético jogando, né, atacando pelas laterais, porque se a gente observar as principais chances que o Atlético tem criado nesse campeonato, né, tem sido ali muitas vezes por jogadas de transições, né, que o Atlético também faz uma marcação bem agressiva, né, num bloco mais alto em alguns momentos, e consegue criar situações de finalizações a partir de uma roubada de bola, e também muitas finalizações através de jogadas pelos lados. Mas também a gente pode ver essa jogada sendo construída, né, por dentro, né, com esses 3 jogadores aqui no entre linhas. O Kaiser é um jogador que pode fazer esse entre linhas, tem qualidade para isso. E a gente tem o Nicão, que é um jogador que também é bem habituado a jogar no espaço entre linhas, assim como o Carlos Eduardo também do lado esquerdo também pode fazer essa jogada no entre linhas. Bom, já jogando num 3-4-3, né, que o Atlético tem jogado, por exemplo, em algumas rodadas do Brasileirão, a gente viu isso no jogo contra o Grêmio e no jogo contra o Atlético Goianiense. O time jogando com 3 zagueiros, e aí a gente tem a entrada do Zé Ivaldo, que joga mais pelo lado esquerdo, e a centralização do Thiago Heleno como zagueiro mais pelo meio, e o Pedro Henrique continua aqui pelo lado direito. Os laterais em amplitude, a gente pode ver aqui que a gente trocou algumas peças, né, em relação ao 4-2-3-1, justamente para enfatizar essa mudança de jogadores que o Atlético pode ter no time titular, essa variação, né, de peças. O Atlético é um time que mexe bastante na estrutura dos 11 iniciais, e, né, com essa estrutura de 3 zagueiros, a gente não tem muito a necessidade do Richard baixar entre os zagueiros diante dessa situação de que o adversário marca ali num bloco mais médio, né? Um bloco um pouco mais baixo, né? Não tão alto, sem a necessidade de colocar os lances no jogo. Então a gente tem o Richard ganhando um pouco mais de liberdade, ficando mais aqui na linha do meio mesmo. Os 2 laterais, né, os 2 alas continuam tendo bastante liberdade para tentar chegar no fundo. E os 2 pontas, né, fazendo um jogo muito interno aqui, né? O Vitinho, como a gente falou, também pode abrir para o lado esquerdo para a entrada do Abner por dentro, né, em alguns momentos, em algumas variações, né, em situações pontuais, para tentar surpreender o adversário. Mas dentro desse modelo, claro, os 2 zagueiros pelos lados vão ter um pouco mais de liberdade. E o Pedro Henrique é um jogador, né, pelo lado direito que tem bastante qualidade nessa saída de bola. Muitas vezes a gente pode ver ele quase abrindo bastante aqui pelo lado direito, tendo, claro, a compensação dos 2 zagueiros fechando um pouco mais o corredor central, né? E aí, quando ele faz esse movimento de sair pelo lado direito, né, a gente tem, claro, o Richard aproximando, o Marcinho ganhando um pouco mais de campo aqui. E aí o Atlético pode fazer essa linha de 5 um pouco mais avançada, né? Também contando que o Christian é um jogador que pode encostar bastante nessa linha mais ofensiva. Mas aí também é bem como a gente vê essa construção por meio de triangulações desde trás, né? Com um zagueiro aqui fazendo essa construção e um jogador mais
encostando aqui por dentro e o lateral, né, o ala bem aberto pelo lado, né, que a jogada está acontecendo. Em alguns momentos a gente pode ver, né, por exemplo, ponta encostando um pouco mais para ser esse jogador de apoio, né? E aí tem combinações que, por exemplo, o lateral recebendo e esse jogador mais por dentro, ele fazendo ali disparando, vamos dizer assim, essa jogada por dentro do meu espaço para fazer uma ultrapassagem e receber essa bola mais avançada. E claro, né, quando a gente tem nessa estrutura com 3 zagueiros e os 2 alas bem abertos, a gente tem os jogadores, um time bem largo, né? E aí facilita essas construções que o Atlético gosta de fazer pelos lados, né? E chegar na zona final de campo do time adversário através dessas jogadas na linha de fundo, tá? E a gente tem, como a gente falou, muita gente entrando na área, né? Quando essa jogada acontece pelo lado, né? Então, citando aqui o exemplo do Abner chegando pelo lado esquerdo, a gente tem sempre pelo menos 3 jogadores entrando dentro da área, podendo ter um quarto ali pisando, né? A gente pode ver nessa situação, inclusive, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, o Christian, que é o jogador de meio, entrando dentro da área, se eu não me engano, tinha a presença do ponta por ali, né? E o Christian foi, na verdade, esse terceiro jogador entrando dentro da área e recebendo o cruzamento para finalizar de cabeça. E, na verdade, as dinâmicas, né, de ataque do 4-2-3-1 para o 3-4-3 tem algumas mudanças, óbvio, mas os princípios são basicamente os mesmos, tá? Até porque no 4-2-3-1, né, no momento de posse, a gente pode ver o Atlético também entrando no 3-4-3. Já defensivamente, assim como a gente tem essa variabilidade no ataque, né, entre o 4-2-3-1 e o 3-4-3, defensivamente a gente também vai ter a mesma variabilidade. Então, quando o time está jogando ali no 4-2-3-1, ele costuma fazer esse 4-4-2 com 2 linhas de 4, né? Então, naturalmente, a gente vai ter essa linha defensiva, né, sem mexer muito. A gente vai ter essa segunda linha, né, de meio campo também com os 2 pontas baixando um pouco mais, né? Nesse exemplo que a gente está citando, o Nicão pelo lado direito e o Carlos Eduardo pelo lado esquerdo, né, alinhando com os 2 volantes. E a gente vai ter o Kaiser, né, o centroavante que a gente vai jogando, pode ser o Babi também. E o meia, né, o Jadson, ou também pode ser o Cittadini também, que pode fazer essa função, fazendo ali uma primeira linha de marcação. E aí a gente vai ter claro, né, essa tentativa de roubada de bola nessa primeira linha. E a segunda linha a gente vai ter os 2 pontas, né, protegendo um pouco mais os lados. E os volantes, eles fazendo uma compensação, tá? Então, por exemplo, se a jogada está acontecendo aqui mais pelo lado direito, dependendo aqui de um posicionamento de um jogador adversário, por exemplo, nesse setor do lado direito, a gente vai ver o volante do lado direito avançando, tá? Pode até quebrar um pouco essa linha de meio de defesa, né? Então, a gente tem, por exemplo, nesse exemplo, o Christian subindo um pouco mais, ficando na frente dos seus companheiros, né, de linha, vamos dizer assim, e o Christian, o outro volante no caso, baixando um pouco mais. Então a gente teria, claro, também o ponto oposto fechando, né, para garantir uma compactação. A gente teria basicamente essa estrutura, tá? Com um dos volantes saindo um pouco mais da linha, avançando um pouco mais da linha. Se a jogada fosse do outro lado, a gente também poderia ver o contrário, tá? O Richard subindo e aí o Christian baixando um pouco mais, com o ponta oposto também garantindo uma compactação. Então é muito comum a gente ver esse balanceamento dos 2 volantes, tá? Enquanto um sobe para pressionar, o outro desce para cobrir e vice-versa. Já quando o time joga ali num 3-4-3, a gente acaba tendo um desenho defensivo também diferente do que a gente acabou de citar, que pode ser um 5-4-1. Então, naturalmente, a gente tem os 2 alas baixando para a linha de defesa, né? O Abner pela esquerda e aqui a gente está citando um exemplo com o Marcinho na direita e os 3 zagueiros, né? Com o Zé Ivaldo entrando ali também para fazer esse trio de zaga. E aí a gente tem os 2 pontos também baixando para a linha dos volantes, enquanto o centroavante fica um pouco mais fazendo essa primeira linha de marcação sozinho. E aí, curiosamente, né, quando a gente tem essa linha defensiva mais larga, né, no time do Atlético Paranaense, também é para proteger um pouco mais a amplitude, mas também serve para a gente proteger um pouco mais esse setor entre linhas, tá? Por dentro, tá? Se protegendo melhor de um jogo interior do adversário. Isso por quê? Né? Porque protege melhor do jogo interior do adversário. Porque quando essa bola, né, um jogador do time adversário pode receber entre linhas, e aí a gente também vai ter aquela mesma dinâmica dos 2 volantes, que a gente acabou de falar, né? Por exemplo, o Richard subindo um pouco mais, né, no caso, quando a bola estiver do lado esquerdo do adversário, do lado direito do Atlético Paranaense, o volante do lado direito, no caso do Richard, pode subir um pouco mais, e a gente ter se decide aqui visando cobrir, fazer essa cobertura do espaço do Christian. E aí, o ponto oposto fechando um pouco mais para garantir uma compactação. Só que quando a gente tem esse avanço nos volantes, a gente aumenta também esse espaço entre as linhas, né? A gente aumenta esse espaço nas costas do volante que está subindo um pouco mais para fazer uma pressão, tá? E aí nesse sistema ele acaba até ganhando também essa
essa liberdade para pressionar um pouco mais forte, né? Só que para proteger um pouco melhor desse espaço entre linhas, né, como a gente tem uma linha de 5 jogadores, uma linha bem larga, né, com muitos defensores, a gente tem a possibilidade, né, de permitir que um zagueiro, um jogador ali dessa última linha, saia da linha para tentar cobrir esse espaço. Então, nesse caso que a gente está citando, né, do Richard subindo, a gente pode ter, por exemplo, o Pedro Henrique, né, cobrindo esse espaço entre linhas, e a gente vai ter essa linha fechando um pouco mais, né, essa linha defensiva, os 4 jogadores que ficaram, fechando um pouco mais para garantir esse fechamento do corredor central. Esse movimento tem que ser bem rápido, né, porque momentaneamente quando a gente tem por exemplo, desse exemplo, o Pedro Henrique saindo, a gente vai ter um espaço entre o Thiago Heleno e o Marcinho, e esse espaço tem que ser rapidamente preenchido, né, e ter uma compensação ali com uma cobertura rápida dessa linha dos 4 jogadores que ficaram. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, recomendo que você veja aqui as nossas análises do Brasileirão 2021. A gente já analisou alguns times e tem bastante conteúdo lá já. Também não esquece de deixar o like aqui embaixo para fortalecer, caso tenha gostado. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Valeu!